quanto menos as pessoas sabem, mais elas teimam que sabem. A verdade é só um jeito de falar. Não existe nada que tenha um rótulo de verdade e que um dia você descobrirá, abrirá a caixa e verá o conteúdo dizendo: maravilha, descobri a verdade. Essa caixa não existe. Sua existência é a verdade. E quando você está silencioso, está na verdade. E se o silêncio for absoluto, então você é a verdade suprema. Mas não pense na verdade como um objeto. Ela não está lá, está aqui. Nunca existiu uma pessoa como você antes. Não existe ninguém neste mundo como você agora e nunca existirá. Veja só o respeito que a vida tem por você. Você é uma obra de arte, impossível de repetir, incomparável, absolutamente única. Cada dia traz seus próprios problemas e desafios. Cada momento traz suas próprias perguntas. E se você tem respostas prontas na cabeça, sequer será capaz de ouvir as perguntas. Estará tão cheio de respostas que será incapaz de ouvir. Você não estará acessível. Muitos de nossos problemas, talvez a maioria deles, existem porque nunca olhamos para eles de frente. Nunca os enfrentamos. Ficar com medo deles, não olhar para eles e viver tentando evitá-los só serve para lhe dar mais força. Assim, você está aceitando que eles são reais. A sua aceitação é a existência deles. Sem a sua aceitação, eles não existiriam. Não se preocupe com a perfeição. Substitua a palavra perfeição por totalidade. Não pense que você tem que ser perfeito. Pense que tem que ser total. A totalidade dá a você uma dimensão diferente. Existe uma enorme diferença entre perfeição e totalidade. A perfeição é uma meta atingindo o futuro. A totalidade é uma experiência no aqui e agora. A totalidade não é uma meta, é um estilo de vida. A maior calamidade que pode acontecer a uma pessoa é ela ficar séria e prática demais. Um pouquinho de loucura, de excentricidade, só faz bem. Coragem significa enfrentar o desconhecido apesar de todos os medos. Coragem não significa destemor. O destemor acontece se você continua sendo cada vez mais corajoso. Essa é a experiência suprema da coragem, o destemor. Essa é a fragrância do que acontece quando a coragem tornou-se absoluta. Mas a princípio não existe muita diferença entre a pessoa covarde e a corajosa. A única diferença é que o covarde dá ouvido aos seus medos e os segue, e o corajoso os deixa de lado e segue adiante. A pessoa de coragem enfrenta o desconhecido apesar de todos os medos. A existência não é um problema que precisa ser solucionado, é um mistério a ser vivido. E você precisa estar perfeitamente consciente da diferença que existe entre um mistério e um problema. O problema é algo criado pela mente. O mistério é algo que simplesmente existe, não foi criado pela mente. O problema tem algo de feio, como uma doença. O mistério é belíssimo. Com o problema, imediatamente surge a luta. Você tem que resolvê-lo. E algo errado, você tem que consertá-lo. Algo está faltando, você tem que providenciar o elo que falta. Com o mistério, nada disso é necessário. A lua aparece à noite, isso não é um problema, é um mistério. Você tem que conviver com ele. Você tem que dançar com ele. Tem que cantar com ele ou pode simplesmente ficar em silêncio com ele. Algo de misterioso envolve você. Você continua sonhando, imaginando coisas bonitas para os dias que virão, para o futuro. E nos momentos em que o perigo é iminente, então percebe de repente que pode ser que não haja futuro algum, amanhã algum, e este é o único momento que tem. Os tempos de desastre são extremamente reveladores. Eles não trazem nada de novo para o mundo. Simplesmente fazem com que você fique consciente do mundo como ele é. Eles os despertam.
Se você não entender isso, pode enlouquecer. Se entender, pode ser que você desperte. Aposte todas as suas fichas. Seja um apostador. Arrisque tudo, pois o momento seguinte não é uma certeza. Então, por que se importar com ele? Por que se preocupar? Viva perigosamente, viva com prazer. Viva sem medo, viva sem culpa. Viva sem nenhum medo do inferno ou sem ansiar o céu. Simplesmente viva. Ser curioso é bom porque é assim que começa a jornada de questionamento da vida. Mas se você não for além dessa curiosidade, não haverá qualquer intensidade nisso. Talvez só pule de curiosidade em curiosidade como um barco à deriva, seguindo ao sabor das ondas sem nunca ancorar em algum lugar. A curiosidade é um bom ponto de partida, mas depois é preciso ficar mais passional. É preciso fazer da vida uma busca, não apenas uma curiosidade. O que eu quero dizer quando falo que é preciso fazer de uma vida uma busca? São muitas as perguntas, mas a busca é uma só. Quando uma pergunta se torna tão importante que você se dispõe a sacrificar a vida por ela, então ela é uma busca. Quando uma pergunta tem tamanha importância, tamanho significado que você pode arriscar e apostar tudo o que tem, então ela se torna uma busca. A sociedade lhe ensina: opte pelo conveniente, pelo confortável, opte pelo caminho batido na qual seus antepassados e os antepassados de seus antepassados desde Adão e Eva já caminhavam. Essa é a prova, tantos milhões já o percorreram. Não pode ser o caminho errado. Mas lembre-se de uma coisa: a multidão nunca passou pela experiência da verdade. A verdade só aconteceu a indivíduos. Sempre que houver alternativas, tenha cuidado. Não opte pelo conveniente, pelo confortável, pelo respeitável, pelo socialmente aceitável, pelo honroso. Opte pelo que faz o seu coração vibrar. Opte pelo que gostaria de fazer, apesar de todas as consequências. Cometer erros não é errado. Cometa todos os erros que for capaz. E desse jeito que você aprenderá mais. Só não cometa o mesmo erro mais de uma vez. Isso faz de você um tolo. Você tem que se proteger de todas essas pessoas bem intencionadas, que gostam de praticar o bem e que estão a todo instante aconselhando-o a fazer isso ou aquilo. Ouça o que elas têm a dizer e agradeça. Elas não têm a intenção de lhes causar mal, mas causam. Ouça apenas o seu próprio coração. Esse é seu único professor. Na verdadeira jornada da vida, sua própria intuição é o único professor que você tem. Todo mundo lhe diz para ser comedido. Por quê? Se a vida é tão curta, por que ser comedido? Salte o mais alto que puder. Dance com toda a sua energia. Ser como todo mundo significa fazer parte de todo tipo de mentira que a sociedade chama de etiqueta, de boas maneiras. A razão é clara porque as pessoas falam sobre a verdade e ainda vivem em um mundo de mentiras. O coração delas anseia pela verdade. Elas têm vergonha de si mesmas por não serem verdadeiras, então fala sobre a verdade. Mas isso não passa de mera conversa. Viver de acordo com a verdade é perigoso demais. Elas não podem se arriscar. E o mesmo acontece com a liberdade. Da boca para fora, todo mundo quer liberdade. Mas ninguém é livre de fato e ninguém quer realmente ser livre. Porque a liberdade traz responsabilidade. Ela não vem sozinha. Quem tem medo da morte? Nunca cruzei com alguém que tenha. Mas quase todo mundo com quem cruzei tem medo da vida. Esqueça o medo da vida. Ou você tem medo, ou você vive. A decisão é sua. O que há para temer? Não há nada que possa perder. Você só tem a ganhar. Esqueça todos os medos e mergulhe de cabeça na vida.
Seja a favor da vida. Vida é sinônimo de Deus. Você pode esquecer a palavra Deus. A vida é Deus. Viva com reverência, com grande respeito e gratidão. Você não conquistou essa vida, ela é um mero presente do além. Sinta-se grato e reverente. Abocanhe o máximo que puder, mastigue bem e digira tudo muito bem. Desfrute a vida de todas as maneiras possíveis. Viva o bom e o ruim, o doce e o amargo, o escuro e o claro, o inverno e o verão. Viva todas as dualidades. Não tenha medo da experiência. Quanto mais experiência você tiver, mais integrado ficará. Quando você encontrar um amigo, encontre-o de fato. Sabe-se lá, talvez nunca mais volte a encontrá-lo. Então vai se arrepender. E, assim, esse passado insatisfeito vai assombrá-lo, cobrando aquilo que você queria ter dito e não disse. Existem pessoas que querem dizer "eu te amo" a alguém, esperam anos por isso e acabam não dizendo. E a outra pessoa pode um dia morrer e elas vão chorar e se lamentar. Eu queria ter dito a ela que eu amava, mas não disse. O medo da morte não é o medo da morte, é o medo de não se sentir realizado. Você vai morrer e descobrir que não experimentou nada, absolutamente nada ao longo da vida. Nenhuma maturidade, nenhum crescimento, nenhum desabrochar. Você chegou de mãos vazias e está partindo de mãos vazias. Esse é o medo. Evite esses hipócritas que decidem por você. Tome as rédeas nas suas mãos. Você tem que decidir. Na verdade, é nesse próprio ato de decisão que a sua alma nasce. Quando os outros decidem por você, sua alma continua adormecida e obtusa. Quando você começa a decidir por si próprio, passa a ter perspicácia. O homem nasce como uma semente. Ele pode se tornar uma flor ou não. Tudo depende de você, do que faz consigo mesmo. Tudo depende do fato de crescer ou não. A escolha é sua. E essa escolha tem de ser feita a todo momento. A todo momento você se encontra em uma encruzilhada. Sempre que você explora seu potencial, se torna o melhor. Sempre que se desvia dele, continua medíocre. Toda a sociedade se compõe de pessoas medíocres por uma simples razão. Ninguém é o que se destina a ser. É alguma coisa diferente. Não rejeite a mente. Entenda-a. Quando entende algo, você vai além disso. E isso fica abaixo de você. A mente tem sua utilidade, uma grande utilidade. Não existiriam qualquer ciência sem a mente, qualquer tecnologia. Todos os confortos do ser humano desapareceriam sem a mente humana. O homem regrediria para o mundo dos animais ou até para um mundo ainda mais inferior. A mente nos deu muito. O problema não é a mente. O problema é a sua identificação com ela. Você acha que você é a mente. Aí está o problema. Pare de se identificar com a mente. Seja observador e deixe-a funcionar sob sua vigilância, seu testemunho, sua observação. Uma diferença radical ocorre por meio da observação. A mente funciona com muito mais eficácia quando você a observa, porque todo lixo é descartado e ela não precisa carregar um peso desnecessário. Fica leve. E quando você se torna um observador, a mente também pode ter algum descanso. Do contrário, durante toda a vida a mente trabalha, dia após dia, ano após ano. Ela só para quando você morre. Isso cria uma fadiga profunda, uma fadiga mental. Agora os cientistas estão dizendo que até os metais se cansam. Existe a chamada fadiga do metal. Então, o que dizer da mente, que é extremamente sutil, que é tão delicada? Trate-a com cuidado, mas continue à distância, indiferente, desapegado. Quando escreve, você não se torna caneta, embora não possa escrever sem ela. Uma boa caneta é essencial para uma boa escrita. Se você começar a escrever com os dedos, ninguém entenderá o que escreveu, nem mesmo você, e será muito primitivo.
Mas você não é a caneta, e a caneta não é o escritor. É só um instrumento para escrever. A mente não é o mestre, mas só um instrumento nas mãos do mestre. Cada pessoa é um mistério tão infinito, inextinguível, inescrutável, que não é possível que um dia você diga: eu conheço essa mulher, eu conheço esse homem. O máximo que você pode dizer é: eu dei o melhor de mim, mas o mistério continua um mistério. Na verdade, quanto mais você conhece, mais misterioso o outro fica. É por isso que o amor é uma constante aventura. Como é possível conhecer o outro? Você pode amar e, através do amor, esse milagre acontece. Se amar o outro, uma grande compreensão surge naturalmente. Não que tente compreender o outro, você simplesmente ama o outro como ele é, sem julgamentos. O amor de verdade não é uma fuga da solidão. O amor de verdade é uma solitude abundante. A pessoa está tão feliz em ficar sozinha que tem vontade de compartilhar. A felicidade sempre quer compartilhar. Ela é excessiva, não pode se conter, como a flor não pode conter a sua fragrância. Ela tem que se espalhar pelo ar. Solidão é quando você está sentindo falta do outro. Solitude é quando você está encontrando a si mesmo. A mente é boa quando se trata de dinheiro, de guerra, de ambição, mas a mente é absolutamente inútil quando se trata de amor. Dinheiro, guerra, desejo, ambições, você não pode pôr o amor nessa mesma categoria. O amor vem de uma outra fonte de seu ser. Os problemas do ciúme e da possessividade não são de fato problemas, mas sintomas. Sintomas de que você ainda não sabe o que é o amor. Achamos que sabemos o que é amor e por isso surge o problema do ciúme. Não é isso. O problema surge porque não existe amor. Ele mostra que o amor ainda não brotou. Mostra simplesmente a falta de amor. Por isso você não pode solucioná-lo. Tudo o que é necessário é esquecer o ciúme, porque essa é uma luta negativa, é uma luta com a escuridão, não faz sentido. Em vez disso, acenda uma vela. Isso que é amor. Depois que o amor começa a fluir, o ciúme e a possessividade deixam de existir. Você fica simplesmente surpreso ao ver que eles se foram. Você não consegue mais encontrá-los. É exatamente como quando acende uma vela e ao procurar pela escuridão por todo o cômodo, descobre que não pode mais encontrá-los. Você os procura até com uma luz, mas não consegue encontrá-los. Não pode encontrá-los porque não estão mais ali. Eram simplesmente a falta de luz. O ciúme é falta de amor. O amor é o único mandamento. Se não houver amor, nem mesmo os 10 mandamentos ajudarão em alguma coisa. Os 10 mandamentos não são necessários. Eles só são necessários porque você ainda não está pronto para cumprir o primeiro e único mandamento. Eles são apenas substitutos fracos para o único mandamento, o amor. Antes que você possa se relacionar com alguém, relacione-se consigo mesmo. Esse é o primeiro requisito básico para se sentir realizado. Sem ele, nada é possível. Com ele, nada é impossível. Milhões de pessoas estão sofrendo. Elas querem ser amadas, mas não sabem amar. E o amor não pode existir como um monólogo. O amor é um diálogo muito harmonioso. O sexo é um desejo natural e é bom quando está em seu devido lugar. Mas a pessoa não deve parar por aí. O sexo é só um começo, um vislumbre do além. No orgasmo profundo, você fica consciente pela primeira vez
de algo que não é do ego, de algo que não é da mente, de algo que não é do tempo. No orgasmo profundo, mente, tempo, tudo desaparece. O mundo todo para por um instante, por um momento, você deixa de fazer parte do mundo material. Você é só puro espaço. Mas isso é apenas um vislumbre. Siga adiante. Procure e encontre meios e maneiras de fazer com que esse vislumbre passe a ser o seu próprio estado em que você vive. Isso é o que eu chamo de realização, iluminação. A pessoa iluminada vive em um estado de prazer orgásmico 24 horas por dia. O orgasmo é a indicação natural de que você contém dentro de si uma quantidade imensa de bem-aventurança. Ele simplesmente dá a você um gostinho dela. Daí você pode sair em busca. O ciúme é uma das áreas predominantes da ignorância psicológica sobre si mesmo, sobre os outros e principalmente sobre os relacionamentos. As pessoas acham que sabem o que é o amor. Elas não sabem. E essa incompreensão sobre o amor cria o ciúme. As pessoas acham que amor é uma espécie de monopólio, de possessividade, sem entender um simples fato da vida. No momento em que você possui um ser vivo, você o mata. A vida não pode ser possuída. Você não pode segurá-la nas mãos. Se quiser tê-la, você terá que deixar as mãos abertas. O que faz você ter ciúme? O ciúme em si não é a raiz. Você ama uma mulher e você ama um homem. Você quer possuir essa pessoa só porque tem medo de que amanhã ela talvez possa ir embora com outra pessoa. O medo do amanhã destrói seu dia de hoje. E esse é um círculo vicioso. Se cada dia que passa é destruída por causa do medo do amanhã, mais cedo ou mais tarde o homem vai começar a buscar outra mulher. A mulher vai começar a buscar outro homem porque você é simplesmente um chato de galocha. E quando ele começa a buscar outra mulher, ela começa a sair com outro homem. Você acha que tinha razão em ter ciúme. Na verdade, foi o seu ciúme que provocou isso. Ciúme é comparação. E fomos ensinados a comparar, condicionados a comparar, a sempre comparar. Alguém que tem uma casa melhor, um corpo mais bonito, mais dinheiro, uma personalidade mais carismática. Compare, continue se comparando com todo mundo que cruza seu caminho e isso resultará em um grande ciúme. O ciúme é a consequência do condicionamento para se comparar. Se, pelo contrário, você parar de se comparar, o ciúme desaparece. Você passa simplesmente a saber que você é você e ninguém mais, e nada mais é necessário. Não se incomode com o amanhã. O hoje é suficiente. Alguém ama você. Deixe que este seja um dia de alegria, um dia de celebração. Deixe-se ficar hoje tão somente no amor, tão totalmente no amor, que sua totalidade e seu amor serão suficientes para que a outra pessoa não se afaste de você. Seu ciúme a afastará de você. Só o amor pode fazer com que ela fique ao seu lado. Seu ciúme a afastará. Seu amor pode mantê-la com você. Não pense no amanhã. No momento que você pensa no amanhã, sua vida de hoje fica meio desanimada. Contente-se em viver o hoje e deixe que o amanhã se resolva por si mesmo. Ele tomará seu próprio curso. E lembre-se de uma coisa. Se seu dia de hoje for uma bela experiência, uma bênção, desse hoje brotará o amanhã. Então, para que se preocupar?